Isso tudo, o quê? Culpa do capitalismo. O que eu posso fazer? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Jones Manuel e ele vai contar pra gente por que tá tudo caro no mercado. Mostrei outro dia nos meus stories que eu paguei R$ 22 no quilo do alho. Foi mais caro que o quilo do peito de frango. Então, assim, quem vai no mercado mensalmente, semanalmente, tá sabendo que tá tudo caro, cada vez mais caro, e não há previsão de melhora, né? Café, então, tá pela hora da morte, valendo um olho cada saco de café, né? E aí, por isso eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E pô, se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, ou se tornando membro aqui no YouTube, para ter acesso a leituras radicais, conteúdos sobre nutrição, reacts exclusivos. Mas bora começar o vídeo? Os bolsonaristas estão divulgando uma mentira nas redes sociais. Mais uma mentira? Normal, né? Tudo normal. Qual é a mentira nas redes sociais? Os bolsonaristas dizendo que os dados da inflação medidos pelo IBGE são falsos, porque a gente vai no mercado e tá tudo caro, o que é verdade, presta atenção. E também os bolsonaristas e os liberais estão dizendo que a inflação no Brasil está descontrolada, está fora de controle, que o Brasil vive um surto inflacionário. Veja, nada disso é verdade. Vamos lá, esse ponto é muito importante. A medição da inflação no Brasil, o IPCA, ele pega uma cesta gigantesca de produtos. E aí, a inflação é uma espécie de média, gente. Vamos imaginar, fazendo uma continha aqui simples, só para ilustrar. Vamos imaginar que você pega, no universo de um ano, crescimento médio do preço de 100 mercadorias, beleza? Aí vamos imaginar que esse número foi de 5%. Então, em média, as 100 mercadorias tiveram um crescimento de 5%. Isso não significa que todas as mercadorias cresceram 5%. Algumas cresceram mais, algumas cresceram menos, algumas cresceram 2%, 3%, 7%, 8%, 5%, 4%, 9% e tal. Aí a média é 5%. Então você não vai encontrar o índice nacional de inflação em cada mercadoria em particular. Algumas mercadorias vão estar mais caras, outras mercadorias vão estar mais baratas. Então, por exemplo, no café, um pó de café está claramente mais caro, né? Eu tomo muito café, mais do que eu deveria, inclusive, tomar uma garrafa de café por dia. Já a creatina está no mesmo preço, só para dar um exemplo banal. Café e a creatina estão custando a mesma coisa, gente. Outro dia, 500 gramas de café. 500 gramas, meio quilo de café. Era aquele da fazenda? Era aquele da fazenda, mas normalmente, há um mês atrás, sei lá, 2 meses atrás, ele tava 25. Agora já tá 28, quase 29. É uma boa diferença, né? Então veja, inflação é assim, né? A não ser que você esteja num surto inflacionário geral em que tudo sobe de maneira desesperadora, né? Um cenário de hiperinflação. Inflação é assim, a média nacional é uma, só que isso não significa você encontrar essa média nacional em cada mercadoria em particular. Então não tem fraude nenhuma do IBGE, isto é mentira. O Brasil também não vive um surto inflacionário geral, isso também é mentira dos liberais e dos bolsonaristas, beleza? Agora sim, tem um problema de inflação. Problema de inflação para quem? Para você, pobre, trabalhador, trabalhadora, né? Você que vive de salário, você que não é rico, você que não é milionário, você que não tem muito dinheiro, você que não é classe média alta, que tem um salário de 20 mil, 25 mil, 30 mil, existe um problema sim. Esse problema está centrado principalmente, inflação de alimentos, né? Todo mundo que faz feira está percebendo claramente que a comida está cara. Está percebendo claramente que cada vez mais o salário não está dando conta de fazer a feira. Está percebendo que está muito difícil comer uma carnezinha, que está muito difícil, né? Não ficar só no pão com ovo, no arroz com ovo, ou por aí vai. Então, sim, gente, há um problema de inflação que afeta principalmente a classe trabalhadora, que afeta principalmente os mais pobres. Eu já mostrei mais de uma vez aqui a pesquisa, né, que tem sobre cestas básicas, que é a pesquisa DIEESE. Eles fazem uma relação do valor da cesta básica em todos os estados brasileiros. Qual o estado que tem aumento no valor da cesta básica, qual o estado que está estável, qual o estado diminuiu, quanto que em relação ao salário mínimo a cesta básica está valendo, quantas
quantas horas um trabalhador está precisando trabalhar para conseguir o valor da cesta básica e quanto o salário mínimo deveria ser para manter uma família. Então o Diese, quem acompanha, e eu sou uma pessoa que acompanha frequentemente, percebe essa inflação. E cada estado tem um valor diferente de cesta básica. Isso não quer dizer que há uma fraude na inflação. Quer dizer que cada estado, dependendo de onde ele está, então, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados do Sudeste, Belo Horizonte, as grandes capitais, normalmente têm valores maiores para comparar a cesta básica. Então, a cesta básica está valendo mais caro nas capitais do que no interior. Isso faz parte da economia e não é uma fraude na inflação. E aí a gente vai explicar isso. Eu prometi para vocês no vídeo de ontem que essa semana a gente vai dar muita atenção ao tema. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui com vocês uma matéria do UOL, né? Uma matéria do UOL que fala sobre os maiores índices de crescimento da inflação em 2024 e a gente vai fazer um debate em cima sobre medidas que poderiam ser tomadas, né? E que não tem nada a ver com a necessidade de aumentar a taxa de juros, a taxa básica, a taxa Selic, né, do Banco Central. Aumentar a taxa de juros não vai reduzir esta percepção real de inflação que você tem quando vai ao supermercado, beleza? Vamos aqui abrir essa matéria do UOL. Gasolina, leite, comer fora de casa. O que mais pesou no bolso em 2024? Vamos lá. Gasolina, planos de saúde, alimentação fora de casa, laranja, café e leite foram as contas que mais pesam no bolso do brasileiro em 2024, conforme o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira. A lista considera não apenas a variação percentual acumulada ao longo do ano, como também a contribuição de cada item para o cálculo do IPCA, a inflação oficial do país. As contas que mais pesaram no IPCA em 2024 foram gasolina. Aí vamos lá. A gasolina subiu quase 10%. Qual é o problema aqui? O problema fundamental é que o Bolsonaro e o Temer fizeram um negócio que foi estabelecer o PPI, a política de paridade de importação, que dolariza os custos de comercialização de combustível no Brasil como forma de aumentar a taxa de lucro dos acionistas da Petrobras. Aliado a isso, o Bolsonaro e o Temer privatizaram várias refinarias, né? Como a refinaria Landolfo Alves na Bahia, a refinaria Isaac Sabá no Amazonas e a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte. O PPI foi uma promessa do presidente Lula acabar com o PPI, abrasileirar o preço dos combustíveis, reduzir a dependência da importação de combustível, porque veja, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo bruto, perfeito? Petróleo bruto. Quem é carioca sabe muito bem de petróleo, né? Sabe muito bem que nos foi prometido um dinheiro de pré-sal, royalties e mais royalties que iam ser de benefício para nossa cidade e que até agora a gente está esperando deitado já, né? Porque não vimos nem o cheiro desse dinheiro. Só pagando mais caro pela gasolina. Mais caro, mais caro. Quando a gente tem rios e rios de petróleo no nosso país. Fora a nossa produção de etanol. Então a gente não precisava importar porcaria nenhuma. A gente podia produzir tudo aqui, nosso, estatal. E aí fica tudo caro. Gente, naquele dia que eu saí com as Svetlana, se você me segue no Instagram, você sabe que eu saí com as Svetlana. Naquele dia que eu saí com as Svetlana, eu gastei simplesmente R$200. Por quê? Uber para ir para voltar, R$40. Do bairro que eu moro, na Zona Norte, até a Zona Sul, tá? Preço básico. Foi um dia normal, não tava chovendo, não tava muito trânsito, tá? E o que a gente comeu, que foi uma porção de pastel e cerveja. Ponto. R$200. Gente, R$200 é muito dinheiro. Quanto que isso é de percentual do salário mínimo? É assim que a gente tem que pensar as coisas. Eu não fiz nada. Eu fui ali, peguei o carro, fui ali, comi um negocinho básico e voltei. E aí o que acontece? As pessoas se enclausuram cada vez mais em casa, porque não tem dinheiro pra sair, tá tudo cada vez mais caro. Entram em depressão, ficam solitárias, milhões de fatores, sabe? Sedentarismo, isso tudo, o quê? Culpa do capitalismo. O que eu posso fazer? Só que o Brasil não é autossuficiente na produção de gasolina, de óleo diesel, de querosene de aviação e por aí vai. Então,
tem uma parcela ali do combustível consumido no Brasil que, por exemplo, é sensível a câmbio. Toda vez que tem um aumento do dólar, né, esse aumento do dólar repercute no preço do combustível, mas é uma parcela, não é a maioria. Então, qual é a questão? O governo Lula escolheu manter o PPI. Atenção, gente, o PPI, a política de paridade de importação, ela não acabou no Brasil. O que o governo Lula fez foi deixar ela menos brutal e menos violenta. Porque vocês vão lembrar que tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, chegou a momentos que o reajuste do preço dos combustíveis era praticamente mensal, né? Então, assim, o governo Lula deu uma espécie de... deixou a coisa um pouco menos bárbara, mas não acabou com o PPI. E não há, por parte do governo Lula, nenhuma política para pautar a reestatização de tudo que foi privatizado no governo Bolsonaro e Temer, e de avançar na autossuficiência da produção de combustíveis no Brasil. A situação está um pouco menos bizarra que no passado, tá? Mas assim, muito claro, inclusive vou gravar um vídeo essa semana no canal sobre o tema, como a Petrobras continua, ainda que numa situação menos bizarra, como a vaca leiteira do mercado privado, distribuindo bilhões e bilhões de dividendos para acionistas privados e para a União, para fazer caixa, né, superávit fiscal para o arcabouço fiscal, né, o novo teto de gastos do Fernando Haddad funcionar. Então, assim, a gasolina, veja, isso não tem nada a ver com taxa de juros não, viu? Não tem nada a ver com taxa de juros não. Há aqui uma escolha consciente de manter uma política entreguista, uma política antinacional, uma política que é expropriadora de riqueza de todo o povo trabalhador brasileiro. Ou seja, neoliberal. Em nome de formar lucros bilionários para a burguesia interna, né, e os capitais estrangeiros que têm participação acionária na Petrobras. Então, como o Brasil tem uma estrutura de distribuição de pessoas e mercadorias fundamentalmente rodoviária, o aumento do preço dos combustíveis tem um impacto muito grande em todas as cadeias produtivas e econômicas. Eu te odeio, Juscelino Kubitschek. Eu te odeio. Isso impacta na inflação, isso impacta no preço de alimentos, isso impacta no preço de roupas, no preço de serviços e por aí vai. Então essa é a primeira questão. Veja, aqui uma questão de o governo Temer e o governo Bolsonaro significaram um aprofundamento da dependência e da fragilidade da soberania nacional brasileira na questão energética. Gente, vocês entenderam bem isso? Vocês entenderam que tudo encarece quando a gasolina encarece? Porque a gente tem no nosso país um modelo rodoviarista, onde tudo é entregue através de automóveis, ou seja, caminhão. E aí, meu amor, o que é que acontece? Se a gasolina sobe, o preço de tudo sobe, principalmente das coisas que a gente compra de algum outro lugar e tem que trazer para cá. Porque se a gasolina sobe, sobe o preço do frete daquela coisa. E aí tudo vai ficar mais caro. O preço da gasolina interfere diretamente no preço da maioria dos alimentos e dos produtos que a gente consome diariamente, inclusive. O governo Lula, embora não dê continuidade a esta política destrutiva e violenta do Temer e do Bolsonaro, não faz absolutamente nada para colocar em disputa, em movimento, em politização, a reversão da política de desmonte e fatiamento da Petrobras. Uma das consequências é essa alta dos combustíveis de quase 10%. Em seguida, a gente vê plano de saúde, que subiu 7,87%, quase 8%. Aqui também tem um outro legado neoliberal que, né, quinto governo petista, nunca foi revertido, que é o legado das agências reguladoras, né? Inclusive, poucas pessoas falam, até críticos, né, do PT e do Lula, como é o caso do Ciro Gomes. Poucas pessoas falam sobre isso. Que é, esse modelo de agências reguladoras foi um modelo que o FHC criou, que outro dia desse eu vi um fulano elogiando no Twitter. Eu fiquei impressionado. Fui entrar no perfil, fulano se acha de esquerda, né? Para elogiar o modelo de agências reguladoras do FHC. O que é o modelo de agências reguladoras? Você privatiza tudo. Tem muita gente que se acha de esquerda por aí, né? Você privatiza tudo, desregulamenta os setores e você deixa com que agências governamentais, em que o presidente da agência tem que passar pelo Senado a sua aprovação, isso garante com que cada setor econômico faz da sua batalha de vida ou morte, garantir que tenha um presidente da agência reguladora simpático aos seus interesses.
E aí cada agência reguladora, na verdade, não regula, ela representa os interesses do setor da burguesia frente ao governo. Então aqui há uma conjunção perversa de interesses, que há cada vez mais um aprofundamento da dependência da desindustrialização brasileira, que consequentemente aumenta a importação de fármacos, de material médico hospitalar, de máquinas e equipamentos de diagnóstico. Consequentemente, a partir do momento que há uma maior importação disso, tem custos maiores, você tem uma cadeia produtiva sensível a dólar, então o dólar aumenta o preço do remédio, aumenta o preço da máquina de raio-x, aumenta o preço do bisturi de um aço especial e por aí vai. Então você tem uma pressão permanente pelos aumentos no custo da saúde, por causa da desnacionalização desse setor e o controle dos monopólios estrangeiros, isso conectado a outros problemas, como a legislação de patentes, de FHC, que está vigente ainda, também nunca foi enfrentado, né? E aí esse aumento do custo na saúde é totalmente repassado para os consumidores, porque os planos de saúde querem garantir sua margem de lucro e no Brasil tem uma particularidade. Como é um país com uma brutal concentração de renda, riqueza e propriedade, a capacidade de expansão do mercado consumidor dos planos de saúde no Brasil é muito pequena. Por mais que se ataque o SUS, se precarize o SUS e tal, os planos de saúde não conseguem crescer no tamanho que eles esperavam porque a classe trabalhadora não tem renda disponível para estar pagando em massa plano de saúde. Então, uma das estratégias usadas para preservar sua taxa de lucro é todo eventual aumento de custo que tiver na saúde empurra no lombo dos usuários, né? E pratica coisas aberrantes como sair desligando pessoas doentes, sair desligando pessoas idosas, encerrando convênios, encerrando contratos de maneira unilateral para não arcar com custos de tratamento. Aumentar a taxa de juros aqui, a taxa básica Selic, vai ter que efeito? Efeito absolutamente nenhum. Né? Pode ver que os primeiros dois exemplos são exemplos claros de luta de classe. Veja, nós, povo trabalhador brasileiro, estamos perdendo para os acionistas privados, nacionais e estrangeiros da Petrobras ganharem bilhões. Plano de saúde, de monopólios estrangeiros, laboratórios estão ganhando bilhões, os planos de saúde estão ganhando bilhões, e nós, classe trabalhadora brasileira, todos os seus setores e tal, estamos perdendo também, usando um serviço ruim, caro e cada vez mais abusivo. Por essas e outras, né? Luigi Mandione, ó, um CEO de um seguro de saúde, um plano de saúde lá dos Estados Unidos. Aí você tem, em seguida, refeição fora de casa, aumentou 5%, leite longa-vida aumentou 18% o custo, isso tem a ver com a questão do Rio Grande do Sul, já a gente debate sobre isso. Condomínio, né, ficou 6,25% mais caro, ensino fundamental ficou quase 9% mais caro, serviços bancários, gente, isso aqui é um absurdo, ficou 8% mais caro. Café moído, 39% mais caro. Nem parece que o Brasil tem bancos públicos, né, gente? Aí, os serviços bancários ficam mais caros 8% e a Caixa e o Banco do Brasil nada, né? Praticando mesmos preços abusivos que o mercado privado, sabe? Um negócio inacreditável. Inacreditável. Café moído ficou quase 40% mais caro, carne ficou 20% mais caro, quase 21%, e lanches ficaram quase 8% mais caros. Aí vamos ver aqui a explicação do UOL. Tem de maior impacto no ano passado, o preço da gasolina sofre consequências diretas da alta do dólar, cotada acima de R$6 desde o fim de novembro. Isso porque o petróleo, matéria-prima do combustível, é negociado na moeda estrangeira. Isso aqui é uma meia-verdade, né? Isso aqui é uma meia-verdade. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto e o Brasil tem todas as capacidades, conhecimento técnico instalado, mão de obra formada, etc, para sua cadeia produtiva de combustíveis passar cada vez menos pelo dólar e depender menos da importação e ter os custos dos combustíveis medido em real, né? Então essa explicação aqui do UOL é uma falsa explicação. Sim, gente, a alta do dólar tem um impacto no preço dos combustíveis, porque em média de 30% a 35% combustíveis no Brasil são importados neste momento. Mas veja, são 30% a 35%. Só não, é grande, mas é menos da metade, né? Então essa explicação aqui está parcialmente correta. Aí vamos lá. Saúde pesou no bolso do consumidor. Os reajustes dos planos de saúde foram de 6,6%. E tem um teto definido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e de 13% para os planos coletivos por adesão. Aí aqui ele não explica, né, o motivo disso.
Mas fundamentalmente, gente, isso aqui tem 2 blocos de providência. Primeiro é acabar com esse modelo do FHC, de agências reguladoras. Isso é uma tragédia. Porque assim, na moral, só acha que esse negócio é bom quem não usa celular, quem não pega avião, quem não tem plano de saúde, quem não precisa tomar remédio com frequência, por aí vai. Porque assim, isso é a banda voou, as empresas fazem o que querem, como querem, bota pra fuder. E como diria o ditado, nada acontece feijoada. Assim, tem que enfrentar o modelo de FHC, estabelecer um controle público direto sobre planos de saúde e tem que fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde, reduzindo a dependência da importação de insumos, a importação de fármacos, a importação de máquinas, equipamentos, de meios de diagnóstico e por aí vai. E também não adianta fazer isso, gente, se isso for basicamente entregando tudo para o capital privado, né? Porque o fator lucro pode fazer com que a produção se torne nacional, menos sensível a câmbio, mas que o fator lucro mantenha o preço nas alturas. É fundamental um complexo econômico industrial da saúde nucleado pelo setor público, com controle popular direto, enfrentando uma lógica de uma produção pautada pelo lucro privado acima dos interesses da classe trabalhadora. Fora que, se você fortalece o SUS, se você investe no SUS, se você faz com que ele seja uma ferramenta mais robusta, que possa realmente atender aos interesses dos trabalhadores, da população, sem fila, com melhor qualidade, realmente investindo no SUS para ele ser o que ele é no papel. Incrível, apenas incrível, tá? Só que ele é sucateado frequentemente. Agora, se você tem um SUS fortalecido, que as pessoas conseguem ir rápido no SUS, resolver o seu problema e voltar para sua casinha, eu tenho certeza que ninguém ia querer plano de saúde. Se o SUS estivesse bom, bonito, barato, meu amor, até injeção na testa. No SUS dá injeção na testa de graça. Na testa não, né? Mas o SUS dá vacina de graça, ou seja, injeção de graça. Então, outra coisa que poderia fazer com que esses planos de saúde acabassem era você fortalecer o SUS e não sucatear o SUS como é feito frequentemente, né? Inclusive pelo governo Lula e por esse teto de gastos do Haddad, e a gente já falou, inclusive, que tentou manobras para sucatear cada vez mais o SUS. No ano, refeições e lanches fora de casa. Pesquisa anual da ABBT, Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, mostrou que a refeição completa mais barata fora de casa custou, em média, R$ 37,44 por dia, alta de 9,15% em comparação a 2023. Para quem almoça os 22 dias úteis fora de casa, o custo é de mais da metade de um salário mínimo. É absurdo. O clima impactou no preço do leite, a inflação nos lácteos com leite longa-vida é reflexo das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 12% da produção brasileira. Pelo clima quente no segundo semestre do ano e pelo atraso da época das chuvas, explica Glauco Carvalho, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Os preços, que recuaram fortemente nos primeiros meses do ano, começaram a subir a partir de junho. Em novembro, a alta foi de 20,38% em relação ao mesmo mês em 2023. Aqui tem um impacto direto, né, das mudanças climáticas e da ação predatória do capitalismo como um todo, impactando a natureza e particularmente do agronegócio, combinado com a irresponsabilidade criminosa do Eduardo Leite e do Sebastião Melo, dessas políticas estruturais neoliberais que, por exemplo, poderiam ter evitado bastante o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, tem um debate aqui muito amplo, que a gente precisa fazer em outro momento, que é, frente à emergência climática, uma das questões que a gente precisa fazer é repensar esse modelo de hiperconcentração produtiva em algumas regiões, né? Por exemplo, se você concentra boa parte da produção de leite, de maçã, numa região do Brasil e tiver algum problema, lascou, né? E aí vem a questão de estoque reguladores, vem a questão de diversificar territorialmente a produção, que entra um debate sobre zoneamento econômico e ecológico e por aí vai. O que a gente precisava de fato nesse país, gente? É reforma agrária. Reforma agrária. Ia resolver todos esses problemas. Vai reparando, vários debates estruturais que são deixados de lado, dizendo que não dá para fazer, é muito complexo, não sei o quê, vão acumulando impacto no dia a dia da vida da população, né? O café moído, que registrou forte alta no ano passado, deve continuar no mesmo ritmo esse ano, consequência de fatores climáticos e logísticos. O Brasil e o Vietnã, 2 maiores produtores de café do mundo, foram atingidos por fenômenos climáticos extremos, que
que afetaram as lavouras que demoraram a se recuperar. Além disso, o aumento nos custos de fertilizantes e insumos agrícolas, agravados pela volatilidade cambial, impactou os custos de produção. O Brasil, do agronegócio, o Agretec, o Agrepop, o Agretudo, importa 85% dos fertilizantes que consome, né? Não produz seus fertilizantes. Inclusive, quando começou a guerra da Ucrânia, teve um impacto gigantesco inflacionário no Brasil, porque muito dependente de importação de fertilizantes ucranianos e russos, né, que foram suspensos, e o preço dos fertilizantes foi para as alturas, né? 85% dos fertilizantes que a gente consome é importado. A gente teve uma live aqui no canal com o Alfredo Júnior, do Sindiquímica da Bahia, debatendo sobre indústria petroquímica, que faz uma reflexão muito interessante sobre o tema. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, essa live. Inclusive, vou até mandar o contato do Alfredo Júnior para o Mauro Lopes, convidar ele para o Manhã Brasil em algum momento para continuar esse debate. E, mais uma vez, a gente tem plenas capacidades de ir reduzindo essa dependência de fertilizantes e insumos agrícolas. E aqui tem um elemento que eu acho importante sempre destacar. Veja, o Brasil não é Cuba. Sentido, né? Cuba, mesmo se quisesse, ela não teria condição, por exemplo, de produzir todos os minérios, fertilizantes, combustíveis, etc, 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 que precisa. Por falta de território, por falta de recursos naturais, etc, etc. O Brasil não, ele tem plenas capacidades, não só capacidades de recursos naturais, mas como capacidade produtiva instalada para ampliar essa capacidade produtiva e, por exemplo, reduzindo a necessidade de importação de fertilizantes e insumos agrícolas. Poderia-se fazer isso. Isso passa, dentre outras coisas, e aí alguns podem achar paradoxal, por enfrentar o agronegócio. Por quê? O agronegócio é fundamentalmente um complexo de produção que é totalmente dependente do ponto de vista tecnológico e produtivo. Então, a semente, o fertilizante, os insumos agrícolas, o maquinário agrícola, é tudo importado de monopólio estrangeiro, né? Dos países centrais do capitalismo. Isso cria uma relação de unidade em que essa galera tem todo o interesse de manter o país nessa posição subordinada, dependente, porque para eles é funcional a relação que está aqui estabelecida. Então pode parecer incrível para algumas pessoas, mas um dos maiores inimigos da redução da dependência brasileira na produção de fertilizantes é o próprio agronegócio, que teoricamente seria um dos grandes beneficiários, porque iria sofrer menos com, por exemplo, o aumento do preço de insumos agrícolas quando tem uma variação no dólar, ou tem uma guerra na Ucrânia, ou tem alguma coisa, ou estão ameaçando a Rússia e tal, o preço do fertilizante dispara. Aqui, a soberania tecnológica e produtiva no setor agrícola passa por um projeto político de enfrentamento ao agronegócio e transformação das relações agrárias no Brasil, pautando reforma agrária, agroecologia, soberania tecnológica e produtiva, confrontando esse modelo agroexportador dependente que domina vastos setores do campo brasileiro, né? Vamos continuar aqui. No supermercado, o pacote de 1 quilo foi vendido em média por R$49. Meu irmão, é inacreditável, velho. Em janeiro, o preço do mesmo pacote era 35. Assim, meu irmão, nem é café, porra. É uma bosta, é um cafezinho vagabundo, né? Um Santa Clarazinho da vida, que porra, bicho. Na moral, laranja natura aumentou 38%, café moído 39%, óleo de soja 29%, leite longa-vida 18%, café, óleo de soja e leite são os itens que têm maior impacto na cesta básica. Veja, o que é importante aqui? A gente pontuar. A gente viu que é correta a percepção de que está tudo caro. E alguém pode dizer assim, mas Jones, tu só apresentou aqui debates de maneira mais rápida, mais sintetizada, porque a gente vem falando isso em vários vídeos do canal e vai continuar falando sempre, né? Questões mais estruturais. É porque, gente, veja, e aqui eu vou encaminhar uma conclusão política. Tem uma reflexão que raramente se faz no que se chama de maioria da esquerda brasileira, dos progressistas, que é conciliação ou rendição tem seu preço. Tem seu preço. Então, a partir do momento que você não trata seriamente temas como reforma agrária, como enfrentamento às mudanças climáticas, como soberania tecnológica e produtiva,
como enfrentamento ao rentismo, como enfrentamento ao poder dos bancos, com retomar o controle do Banco Central, com retomar o controle das refinarias privatizadas, inclusive também da Eletrobras e de outras empresas públicas importantes, né, que foram privatizadas, como a Vale do Rio Doce. Você vai deixando tudo isso, Isso vai gerando consequências, né? Deixa eu dar um informe para vocês, veja. A gente vai ter, nos próximos anos, fortíssimas chances de apagão. E a gente vai ter uma tendência também no médio e longo prazo de aumento do preço da energia elétrica, dado que está sendo tudo privatizado, né, na produção e na distribuição da energia elétrica no Brasil. Então, não fazer nada agora cobra um preço. Quando você é governo, você está sujeito a lidar com as consequências estruturais de problemas que ou foram herdados do passado e você não tem nada a ver com isso, né? Ou então que você mesmo ajudou a agravá-los quando era governo passado, ou então durante seu próprio governo. Então, o que a gente está vendo é que há um crescimento significativo do custo de vida, está cada vez mais difícil fazer a feira, está cada vez mais difícil fazer as contas, como consequência direta do modelo do capitalismo dependente brasileiro, cada vez mais destrutivo para a natureza, cada vez mais dependente, subdesenvolvido, inclusive cada vez mais frágil do ponto de vista produtivo e dependente de importação, consequentemente afetado por volatilidade cambial, e também cada vez mais destrutivo para a classe trabalhadora. Então, sim, o governo do momento vai sofrer com isso. Há medidas de curto prazo, imediatas, várias, dá para fazer. No caso, por exemplo, do preço dos alimentos, uma política mais firme de estoques reguladores e uma ampliação desde já do crédito para a agricultura familiar tem um efeito bem imediato de reduzir o custo de alimentos. A gente vai falar das medidas mais de curtíssimo prazo no próximo vídeo do canal, né? Vai ter ainda essa semana falando sobre isso. Mas veja, coisas cobram um preço. E aí, como não há no Brasil uma perspectiva de politização da maioria do que se chama de esquerda, né? Falando da minha organização, o PCBR vem buscando politizar tudo isso no dia a dia, na luta, nas movimentações, na articulação, na organização nos locais de trabalho, moradia, nossas próprias redes, nosso jornal O Futuro. Inclusive, Maxwell, coloca aí a edição mais recente do jornal O Futuro do PCBR, por favor. No site também nosso, Em Defesa do Comunismo, tem várias matérias sobre produção de alimentos, sobre aumento do custo de vida, sobre inflação e por aí vai. Mas como não há politização do que se chama de maioria de esquerda, você tem um cenário que a burguesia, seus representantes e a mídia burguesa vão fazer o óbvio. Vão ficar dizendo, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, olha aí, 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 sabe? Então, veja, a rendição, ela cobra um preço, e tendencialmente, o governo Lula vai continuar sendo vítima de uma corrosão da sua popularidade se ele não tomar medidas importantes de curto, médio e longo prazo que reduzam o impacto do preço dos alimentos e se ele continuar com essa política de rendição que se recusa, por exemplo, a tocar nas refinarias privatizadas, na Eletrobras privatizada. E não me venha com esse papo que não dá para fazer nada por causa do Congresso, que isso é mentira, viu? Vem com esse papo do meu lado, não. Venha não, não venha não, é isso. Então veja, sim, as coisas estão caras, sim, tá difícil fazer a feira, sim, a vida tá difícil. Isso é consequência direta da dinâmica do capitalismo dependente brasileiro. Capitalismo dependente, como eu já disse, cada vez mais destrutivo para o ser humano e a natureza, porque é um aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, né? E que, na atual quadro histórica de rendição total do governo Lula, a tendência, inclusive, em alguns aspectos piorarem. A gente vai lançar um vídeo ainda essa semana, não sei se na quinta ou na sexta, mas ainda essa semana, que a gente vai debater medidas de curto, médio e longo prazo com mais detalhes para o que fazer para combater a inflação e repetindo, né, o que a gente fez durante todo esse vídeo, que é mostrar que o aumento da taxa básica de juros não tem relação nenhuma com o controle da inflação. Eu espero que isso tenha ficado claro, gente. Porque veja, não, o fertilizante ficou mais caro porque há um aumento do preço do fertilizante no mercado internacional, porque o Brasil importa 85% dos fertilizantes. Aumenta a taxa de juros, qual é o efeito disso? Não, mas a gasolina ficou mais cara por causa do PPI, né? E por causa de uma falta de uma política soberana de autossuficiência de combustíveis no Brasil e também, em menor medida, por causa da alta do dólar. Aumenta a taxa de juros?
taxa básica da economia, qual é o efeito disso? A gasolina vai ficar mais barata, o diesel vai ficar mais barato. Ah, não, o remédio ficou mais caro porque com o aumento do dólar, né, a desvalorização do real, e boa parte dos medicamentos no Brasil são importados, né? A gente só produz hoje 10% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que a gente consome, que é basicamente o que faz o remédio funcionar, o que faz o remédio ser remédio. Então, quando aumenta o dólar, aumenta o preço do remédio. Atira com taxa de juros, qual é o efeito disso? Né? O dipirona vai ficar mais barata? Vai não. Então perceba que a mídia burguesa, ela opera. A mídia burguesa, o mercado financeiro, os comentaristas liberal, bolsonarista, eles operam um crime perfeito. Qual é o crime perfeito? A dinâmica capitalista dependente aprofunda cada vez mais a desindustrialização, consequentemente, a fragilidade do tecido nacional frente ao que a gente consome, ou seja, cada vez mais, né, decisões de monopólios estrangeiros, eventos internacionais, mudanças no câmbio, aumenta o preço do custo de vida. E aí, eles dizem que esse aumento do preço do custo de vida é porque as pessoas estão consumindo muito. E por causa disso, tem que desaquecer a economia e aumentar a taxa de juros. Então você mantém o quadro capitalismo dependente brasileiro, né, com todos os lucros bilionários para os setores da burguesia. Culpa o proletário pela crise do capitalismo. E você potencializa o lucro bilionário do rentismo, aumentando a taxa básica de juros, a taxa Selic, que cada aumento da Selic corresponde a um aumento de 50% a 55% bilhões de juros da dívida pública a mais que são pagos. Você entendeu a malícia? Então, assim, o Brasil é um país de capitalismo dependente, né? O Brasil cada vez mais desindustrializado. Então, depende cada vez mais de importar máquinas, equipamentos, fertilizantes, etc, etc e tal. Isso tem impacto inflacionário. Como é que a gente resolve isso? A gente não resolve. A gente usa isso como mentira para dizer que isso é uma inflação por causa de aumento de demanda, e para controlar isso tem que aumentar a taxa de juros para garantir mais lucros bilionários para o rentismo e o capital financeiro, todas as frações do grande capital. Entendeu? O crime perfeito. Assim, entendeu? Então, é isso. A gente vai continuar e aprofundar este debate durante a semana. Gente, sabe o que é engraçado? Que o preço dos ultraprocessados não aumentou nisso tudo. Não aumentou, só diminuiu, inclusive. Teve isenção de impostos. Então, quando a gente fala que o capitalismo mata pela boca, é porque ele mata mesmo. Através da alimentação, através de não deixar a gente ter tempo para se exercitar, não ter tempo para ter lazer, não ter tempo para consumir arte, consumir cultura, né? Viver próximo das pessoas que a gente ama. Então, assim, como é que isso não é matar a gente? Mata a gente de exaustão e de cansaço de tanto trabalhar. Literalmente, sabe? E essa inflação no mercado, isso tudo tá caro, a gente acabou de ver que é só uma consequência dessas crises do capitalismo e de todo esse processo, né? Que, como Lenin bem já dizia, né? Tem um livro inteiro para dizer isso, eu ainda não li não, mas o Matheus, meu companheiro, leu recentemente. Então, sempre que ele lê, ele me conta. E aí eu já fico aqui dando spoiler para vocês e para mim mesma de um livro que eu nem li ainda. Mas ele acabou de ler Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, que é um livro do Lenin, um livrozinho verde. Não tá aqui agora, senão pegava para vocês verem, mas eu vou deixar aqui na tela. É isso, sabe? Esse é o resultado do processo de imperialismo que a gente sofre até hoje, porque a gente faz parte do sul global, nós somos os condenados da Terra. E a gente só vai mudar essa situação, eu sei como, e eu tenho certeza que você sabe também. Se você me assiste sempre aqui, você sabe. Mas se você é novo aqui, eu vou te contar qual é a nossa arma para lutar contra tudo isso. É a organização da classe trabalhadora para lutar pelos seus direitos e para mudar a situação. Então organize esse ódio. Já deixa o like aqui no canal para esse vídeo se espalhar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e quer se aprofundar, inclusive em livros do Lenin, considere se tornar membro aqui do canal ou contribuir a partir do Apoia-se. E é isso, gente. Beijos, até o próximo.